E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Vitor, do canal Vitor Igor. Gente, primeiramente eu queria pedir desculpa pelo meu sumiço. Eu tava um pouco desanimado de gravar. Eu não tava muito bem nesses últimos dias, mas aqui estou gravando mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou gravar um vídeo que vocês me pedem muito lá no Instagram, que é como eu me assumi. Como eu me assumi gay, pra minha família, pra minha mãe, etc. Então, sem mais enrolações, acompanhe o vídeo aí. Bom, gente, bastante gente me pede esse vídeo lá no Instagram e hoje eu decidi gravar porque talvez pode ajudar alguma pessoa, talvez também não pode ajudar porque cada caso é um caso. Aqueles. Mas é isso, galera. Eu me assumi lá pra 2016, pra 2017, eu acho. Eu tinha 16, 17 anos. Por aí. E eu tava na casa da minha avó, porque ó, quem não sabe, eu morava em Cajuru e agora eu moro em São Sebastião do Paraíso, que é a cidade que meu namorado mora. Mais ou menos em 2016, 2017, eu tinha ficado com um menino. Eu não era assumida, assim, pra minha família, nem muito menos pra minha mãe. Aí em 2017, 2016, 2017 eu tinha ficado com um menino. Eu tava com medo que isso chegasse nos ouvidos da minha mãe por outras pessoas. Então eu decidi que aquele momento era hora de eu me assumir. E por eu estar seguro, entre aspas, porque eu tava na casa da minha avó, mesmo sabendo que minha mãe não me colocaria pra fora de casa, eu decidi me assumir. Aí eram mais ou menos umas 10 horas da noite. Eu mandei mensagem pra minha mãe. Isso eu acho que foi um dia depois que eu fiquei com esse menino e fiquei com medo de alguém falar pra minha mãe. E minha mãe tava aqui na minha casa, aqui em São Sebastião do Paraíso, e eu tava em Cajuru na casa da minha avó, porque eu gostava muito de ficar lá. E aí eu tinha ficado com esse menino depois de muito tempo que eu não ficava com o menino, porque depois que eu cresci eu foi a primeira pessoa, o primeiro menino que eu, tipo, fiquei. E aí eu tava com muito medo que isso chegasse no ouvido da minha mãe. Aí eu peguei e comecei a mandar mensagem pra ela. E, tipo, eu também tava cansado, sabe? Eu queria me assumir, porque, cara, eu tinha acho que 16 pra 17 anos. E eu tava cansado, sabe? Tipo, ai, quem é gay entende. Aí eu peguei e mandei mensagem pra minha mãe. Falei boa noite, comecei a conversar com ela normal. Aí fui pra ela que tinha um negócio pra. Eu falei que tinha alguma coisa pra falar pra ela, que eu queria conversar com ela. Aí ela mandou eu falar. Aí eu peguei e, tipo, comecei a conversar, falei pra ela que eu gostava. Eu não me assumi nem como gay na época, eu me assumi como bi, porque na minha cabeça era mais fácil pra ela aceitar. Aí eu falei pra ela que eu era bi e tal. E nisso, gente, já tinha namorado menina e tal. Eu fui pedir, já pedi pros pais da menina pra eu deixar namorar com ela, assim, eu já namorei meninas. E tal. Aí eu peguei e comecei a mandar mensagem pra minha mãe, falando pra ela que eu era bi, eu me assumi como bi, não me assumi como gay, porque na minha cabeça, como eu falei, era mais fácil pra ela aceitar. Aí tá, ela perguntou quanto tempo eu sabia disso. Aí eu falei que eu sempre soube, mas nunca quis contar pra ela. E que eu tava com medo de chegar na cabeça dela, chegar nela por outra pessoa e não de mim mesmo. Aí tá, ela, tipo, parou de me responder. Ela parou de me responder total, tipo assim, não me respondeu mais. Aí eu comecei a mandar mensagem, ela só visualizava e não respondia. E nesse deu acho que umas meia-noite e ela não respondeu. E aí eu fui dormir, desliguei o celular. Tava com um pouco de medo, gente, porque realmente ela parou de me responder, ela não deu nenhum sinal de que, tipo, tava ali, de que estava lendo. Ela só visualizou, tipo, como deixou a conversa aberta e se desligou. Aí então eu fiquei com muito medo, de verdade. Mas eu tava meio seguro porque eu tava na casa da minha avó, independente da resposta dela, eu estaria na casa da minha avó. Eu não tive coragem de me assumir pessoalmente, porque eu não sabia a reação dela, então eu preferi me assumir por celular, por mensagem. Aí ela não me respondeu mais, como eu falei. Aí no outro dia eu acordei e não tinha a mensagem da minha mãe. Não tinha nenhuma. E aí eu tava limpando a casa da minha avó, porque minha avó tinha saído e como eu ficava com ela, ajudava ela. E eu ficava olhando o celular toda hora, gente, pensando no desespero. Eu queria muito que minha mãe respondesse qualquer coisa, sabe? E ela não respondia, então eu comecei a limpar a casa e começava a olhar o celular toda hora. Limpava a casa, parava, olhava o celular, limpava a casa, parava, olhava o celular. Aí eu mandei bom dia pra ela e falei assim, eu mandei uma mensagem tipo, pedindo desculpa pra ela por ser assim, mas eu comentei com ela que não era uma escolha. Desculpa pra eu não ser o filho que ela queria. Queria, né, gente? Porque nem mamãe espera, gente. E aí ela, quando passou um pouquinho de alguns minutos, ela me respondeu.
Aí eu tava lavando louça, o celular apitou e eu fiquei bastante feliz, tipo, por ela ter respondido, independente de que eu não sabia o que era. E aí eu fiquei feliz, aí eu fui ler a mensagem e ela começou. Ela respondeu assim, desculpa não ter te respondido ontem. É porque eu fiquei bastante em choque, passei a noite chorando, quase não dormi. Sério, isso partiu meu coração de verdade, né? Porque quem é filho sabe o vício de uma mãe. Aí ela pegou e falou que quase não dormiu a noite, ela não dormiu, ela passou a noite chorando. Mas que me amava do mesmo jeito. E e que eu era filho dela, que ela me amava do mesmo jeito, que ela ia me aceitar e tal. Que a única coisa que ela não aceitaria era eu me vestir como mulher. E porque ela. É porque, gente, eu falo assim, vocês que é gay, vocês que é hétero, quer dizer, desculpa. Vocês têm na cabeça, cada caso é um caso, entendeu? É porque os mais velhos de antigo não sabem diferenciar o que é gay, essas coisas. E isso não é problema nenhum, deixa seu filho ser o que ele quiser. Deixa ele ser o que ele é, gente. Deixa ele ser livre, deixa as escolhas dele, pelo amor de Deus. Mas enfim, gente, eu quero falar pra vocês. Aí tá. Aí não me assumi, minha mãe falou isso, falou que eu continuo me amando do mesmo jeito, que eu era filho dela e tal. Fiquei muito feliz por ela ter me aceitado, assim. Aí ela foi me buscar, eu voltei pra casa, depois de uma semana. Só que, sabe, eu ficava com vergonha de olhar pra ela, tipo, de querer conversar. Até então, aí eu cheguei pra cá e ficava só dentro de casa, porque, tipo, eu não conhecia ninguém aqui. E aí teve um tempo que passou, aí eu comecei a ir pra igreja, porque minha família sempre foi evangélica, e eu também era evangélico, desde criança. Então nem fala, mas é falta de Deus. Tem gente que fala que é falta de Deus, gente, não é, de verdade. Ninguém LGBT nenhum merece ouvir isso de ninguém, porque eu cresci dentro da igreja, minha família inteira é evangélica. Então, por favor, não fica falando merda, tipo, que é escolha, que é isso que a gente escolhe, porque realmente não é escolher, porque eu acho que ninguém escolheria sofrer preconceito. Tem casos aí que mata LGBT, eu acho que ninguém escolheria isso. Então, por favor, antes de vir querer criticar e falar que é uma escolha da gente, não é uma escolha. Botem isso na cabeça de vocês, não é uma escolha. Vocês acreditam ou não, a gente nasce assim, entendeu? Aí tá, eu cheguei pra casa e depois de um tempo eu comecei a ir pra igreja. Então, eu acho que ela tirou isso da cabeça. Ela, tipo, na cabeça dela eu já não era mais. Porque, gente, assim, eu cheguei a batizar. Foi um erro, mas eu achei que, sei lá, eu não sei o que eu tinha, não me julguem. Mas aí depois de um tempo, eu acho que minha mãe, tipo, pensou que eu não era mais, mesmo ela saber, né, acho que ela tirou da cabeça que eu não ficaria mais com o menino porque eu tava indo pra igreja. Tinha me batizado e tudo mais, como tinha um erro. Beleza. E também porque eu só ia da igreja pra casa, da casa pra igreja, ela não tinha motivo nenhum pra desconfiar de mim. E depois de um tempo, bem tempo mesmo, que foi ano passado. Ano passado, eu saí da igreja, me desviei, não tava indo mais pra igreja, porque eu batizei e na minha cabeça eu não podia ficar com o menino, porque aquilo é na igreja. Quem cresce na igreja sabe que, tipo, tudo é errado, tipo, qualquer coisa é errada. E quem sabe, tipo, até quem te julga tá fazendo errado, mas tá te julgando que é da igreja, então, tipo, não existe pecadinho nem pecadão. Do mesmo jeito que ele tá te julgando por ser o que você é, ele tá cometendo pecado, porque Deus mandou amar o próximo como a si mesmo, enfim. Depois de um tempo que eu saí da igreja, eu não fazia tempo que eu não ficava com a menina, porque eu comecei pra igreja e tal, me batizei, pra quem não sabe, tive todo esse processo. Aí eu fui encontrar com um menino que queria ficar comigo, só que eu falei pra ele que eu não queria ficar porque a gente era só amigo, eu queria conhecer ele porque eu queria amizade. Aí esse menino acabou ficando comigo, a gente acabou se beijando. Aí eu desviei total, tipo, beleza. Aí eu ia pra igreja porque eu gostava de ir pra igreja. É, tipo assim, eu gostava muito de ir pra igreja, sabe? Tipo assim, eu era o que eu era, mas eu gostava de ir à igreja, eu gostava de ver todo mundo, louvar, gostava de louvar. E eu acho que não tem mal nenhum nisso. Eu amo Deus, eu acredito no que ele fala, acredito nele. E acredito que ele nos ama assim como a gente é, porque independente de tudo, ele sabe que a gente não escolheu ser assim. Enfim, aí eu comecei a ir pra igreja, mas saí, teve esse desvio. Aí ano passado eu baixei Tinder, conheci um menino, me envolvi com ele. E foi aí que eu saí da igreja, o pastor descobriu, eu fui na casa dele. E, na casa dele não, foi lá em casa, ele tava lá e a gente começou a perguntar e ele falou. E depois disso aí depois disso eu conheci o Igor depois de um tempo. Não, aí pra minha mãe, aí depois tipo, pra minha mãe eu me assumi falando que tava namorando esse menino, antes do Igor.
me assumi. Falando, tipo, aí depois de um tempão, eu falei pra ela que tava namorando um menino e tal, ela se super de boa, porque ela já tinha, sabe? Minha mãe, tipo assim, então fala assim, esse vídeo pode ajudar vocês ou não, isso depende muito da família de vocês, do jeito que vocês conhecem a família de vocês, tipo, vocês sabem como elas vão agir, tipo, você conhece, então, tipo, se você sentir que sua família é de boa, tipo, vai, se assuma, velho, seja livre. Mas se não, eu não sei, tipo, porque cada caso é um caso de verdade. Eu tive muita sorte de meus pais ser de boa. Da minha mãe, no caso, porque meu pai morreu, pra quem não sabe. E meu padrasto também é super de boa, amo o Igor, minha mãe ama o Igor, é como se fosse filho deles. Às vezes eu costumo falar que eles tratam o Igor melhor que eu. Mas enfim, gente, E aí eu comecei a me assumir pra esse menino, só que a gente também não durou muito tempo, por motivos que não vem ao caso. Aí depois de um tempo, o Igor começou a frequentar lá em casa. Cara, tipo, minha mãe gostou dele desde primeiro. Desde cara, assim, sabe? Eu amava ele mesmo, que ele conversava muito, ele era muito quieto. Ele começou a frequentar lá em casa. E aí, a gente começou a namorar depois de um tempo. Minha mãe gostava bastante dele, gente, eu juro. Porque quando ele não ia lá em casa, minha mãe, que dia que o Igor vai vir? Que dia que o Igor vai vir? Porque, pra quem não sabe, antigamente era difícil a gente se ver, porque até porque o Igor também não era assumido. E ele ia lá em casa escondido. Aí minha mãe, tipo, ficava, que dia que o Igor vai vir? Que dia que o Igor vai vir? Aí, tipo, eu achava bom, né? Porque, tipo, mamãe falando do menino, achava muito bom. Mas galera, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Talvez pode ajudar umas pessoas, talvez não. Mas é isso. Eu quis trazer esse vídeo pra vocês porque eu acho bem legal também pra que vocês saibam. E vocês me pedem também no Instagram. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu vou conversar com o Igor também pra ele vir contar como ele se assumiu. E é isso, galera. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.